Olá, eu sou Érica Mota, da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, e nós estamos aqui para mais um conteúdo Todos pela Construção, um movimento idealizado, realizado pela Eto Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Hoje nós vamos receber o Rubens Monge, ele vai falar sobre paredes de concreto. Bom dia, Érica. Gerente de edificações da ABCP e coordenador do Grupo Paredes de Concreto, onde desenvolve ações de aprimoramento dos sistemas construtivos à base de cimento desde 2007. Olá, Monge. Seja bem-vindo, Monge. Obrigado. Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Tenha uma boa palestra. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Obrigado. Obrigado a vocês. Queria agradecer a Etos, a Liga, a ABCP, SNIC e Sebrae pelo convite e pela idealização aí do webinar. Seja bem-vindo. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de parede de concreto. Meu tema aqui é parede de concreto, um sistema construtivo inovador. Então, vamos falar um pouquinho, ver por que esse é um sistema inovador. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho de mercado. Aqui a gente vê uma tela de, mais ou menos, desde 2011, o crescimento da parede de concreto no mercado do Minha Casa Minha Vida, né? No mercado, então, popular. Né? A gente vê ali que em 2011 tinha 13% já sendo feito em parede de concreto, ou seja, em 2011, tudo que era feito de Minha Casa Minha Vida, 13% já era feito no sistema parede de concreto. Né? Isso lembrando que em 2007, 2008, esse mercado para parede de concreto era zero, porque a gente não construía no Brasil com esse sistema. Né? Não é um sistema novo no Brasil, a gente já utilizou ele lá atrás, na década de 80, né? Mas uma coisa muito pontual, né? Algumas construtoras que gostavam do sistema construtivo vaziam esse sistema, né? Às vezes tem alguns até bairros inteiros feitos em parede de concreto, em Campo Grande, por exemplo. Mas aí depois ele ficou um bom tempo sem ser usado aqui e retornou ali para 2008, 2009. Né? Então, 13% para 2011 é uma coisa interessante já. Né? E aí a gente vê que 2014 já pulou para 36%, isso só do mercado Minha Casa Minha Vida, né? 2015, 52%, e uma estimativa do Grupo Parede de Concreto aqui, que em 2019 foi 65%, né, do sistema construtivo que foi feito Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, hoje é um sistema construtivo muito relevante, principalmente, né, para o mercado de baixa renda, né, o mercado de Minha Casa Minha Vida, principalmente. Então, algumas características do sistema construtivo, a gente vê aqui, a principal delas é a moldagem in loco, né, dos elementos de estrutura e vedação em uma única etapa de construção. Né? Então, uma única concretagem, você faz ali tanto a estrutura quanto a vedação. Então, é um sistema estrutural. Né? A gente vê nessa primeira fotinho da esquerda, que tem uma casa ainda com um modelo, com molde sendo concretada, né? E aí depois, na sequência, você vê uma outra casinha, uma outra fotinho do lado, que tem a esquadria embutida, ou seja, você pode colocar a esquadria, embutir a esquadria e concretar a esquadria junto, isso é bem interessante. E nessa terceira fotinho aqui, a primeira da direita, a gente vê mais ou menos o que a gente está falando, né? Então, a casa é estrutural, né? Ela não tem viga e não tem pilar, né? A própria parede, ela é autoportante, né? Então, a gente vê aqui nessa terceira fotinho que tem as paredes e já tem também as esquadrias. Foi concretado com a parede, tanto a janela quanto a porta, né? Nesse caso aqui, a gente concretou com uma ferragem de aço, né? Mas isso também pode ser feito, aqui a gente vai falar mais para frente, já pode ser feito também com esquadrias de alumínio. A gente já tem esquadrias de alumínio específicas para parede de concreto. Né? Numa
quarta fotinho aqui, na parte esquerda inferior, a gente vê o pessoal montando a parte elétrica, né, a parte de tubulação da parte elétrica. Então, eles estão pendurando isso na tela soldada, né. Na fotinho do meio, na parte inferior, a gente vê a parte de água também, né. Detalhe que essa foto aqui hoje, a parte de hidráulica não dá mais para ser feito assim, né? Pela norma de desempenho, a 15575, a gente tem que colocar alguma coisa dentro da parede, se for colocar dentro da parede, que o usuário tem acesso depois para fazer a manutenção, né? Então, a gente está usando PEX, né? Ou você usa PEX dentro da parede, então você pode concretar o PEX encamisado, né? E aí o usuário lá na frente, ele, se der algum problema, ele troca aquele ramo de PEX, né? Não tem problema, é muito fácil a manutenção dele. Ou, como na parte de apartamentos e algumas casas também, você pode fazer o shaft. Então, você deixa toda a tubulação no shaft e também dá acesso a esse usuário, ele dá alguma manutenção na parte hidráulica, né? Mas hoje a maioria dos casos nos apartamentos, a gente usa o shaft para levar até o apartamento, e quando vai entrar a tubulação no apartamento, você passa para PEX, e aí você embute isso na parede, né? A última fotinha aqui do direito inferior, a gente vê um monte de casinha já feita, a parte estrutural. Isso é muito peculiar do sistema construtivo. Quer dizer, você vai fazendo casinhas e aí você vai fazendo por etapas, né? Primeiro você faz o radier, você faz um pulmão de radier, faz bastante radier, né? Então são equipes diferentes que trabalham isso, uma equipe que só faz radier, e aí depois você vem fazendo a estrutura em si da casa, né? As paredes. Nesse caso aqui na foto, a estrutura já vem com 8, né? Então você já tinha aqui a condição de colocar depois toda a parte de telhado, né? E qual que é as principais características e diferenças do sistema parede de concreto para os sistemas tradicionais, né? Aqui a gente fez uma sequência lógica da construção, onde os sistemas tradicionais está em verde e parede de concreto está em cinza, né? Então você começa ali pela fundação, né? A fundação basicamente é a mesma, né? Você tem o radier, né? Muito utilizado para parede de concreto, principalmente em residências, casas térreas e sobrados, né? Logicamente que o sistema construtivo que você vai usar na fundação depende muito do seu terreno, né? Mas é muito utilizado para o radier para parede de concreto, porque ele já deixa um lugar limpo para você colocar as formas, né? E você pode fazer também esse radier nível 0, que vai ser muito interessante para você fazer a alocação dessas formas. Então, a fundação é basicamente a mesma, né, para os sistemas construtivos, né? Mas aí começa a parte de estrutura e vedação nos tradicionais, onde na parede de concreto isso é feito de uma maneira única, né? Eu comentei com vocês, então, é moldado no local, né? Você faz uma parede que ela já serve de estrutura e de vedação também. Então, você queima etapas aqui, né? No sistema construtivo convencional, você faria ali a sua viga, o seu pilar, né? E aí depois você faria uma outra etapa, uma parede de fechamento com bloco ou outra coisa. Aqui não, aqui você tem uma etapa única, que é uma etapa de concretagem, que você coloca a forma, preenche com o concreto, e aí depois, no outro dia, quando você desforma, já está a parte estrutural, a parede estrutural, e também a parede de vedação, né? Então, você queima uma etapa aqui, isso é muito importante para o sistema, né? Aliás, o sistema, o que é mais importante no sistema é essa rapidez, né? Você ganha qualidade, ganha uma produtividade industrial e garante ainda essa qualidade, né? Então, isso é o diferencial do sistema construtivo, né? Quando você parte para instalações, né, e esquadrias também,
poderia ser o convencional, né? O que você usa para os sistemas tradicionais, você poderia usar parede de concreto. Mas como a gente quer ganhar velocidade, né, em parede de concreto, né, então a gente acaba usando kits de instalações, né? E aí, por ele ter vãos muito precisos e vãos repetitivos, né, então vamos dizer assim, o vão da esquadria sempre vai estar do mesmo tamanho, né? Então eu posso comprar com tranquilidade para 1000 casas a mesma esquadria, né? E aí ela vai encaixar do mesmo jeito, né? Então, normalmente, para esquadrias, a gente deixa vãos de 4 a 5 milímetros de cada lado, né, para você poder encaixar a esquadria e depois você cobrir isso daí. E também acontece isso nas instalações, né? Você tem a medida que você tem, por exemplo, da caixinha de luz até a sua lâmpada, né, até a luz no teto, vai ser sempre a mesma, né, porque você comprou um molde ali, você está com uma forma, a primeira casa vai ser igual à milésima casa, então esse vão vai ser o mesmo, então você pode pegar esse projeto de elétrica e dar para uma empresa, dar para uma indústria, e ela vai te fornecer um kit, né, um kit de elétrica, que já vai vir com tudo, né, vai vir com o cabo, com a tomada, com tudo, e você só vai colocar, vai pendurar isso na tela, né. Então você ganha muito em produtividade e também em qualidade, porque imagina, se você fosse pegar um rolo de fio, né, tivesse que pegar um funcionário, né, um eletricista, ir lá no campo, né, e medir isso, ele ia deixar um pedaço de fio, ia colocar, ele pode ter todo um erro ali, ele deixa sempre uma margem um pouco maior para se tiver alguma coisa, né. Se você, com o kit, você não perde esse tempo, não tem esse funcionário, né, não tem esse eletricista, não há necessidade desse eletricista lá no campo, e você vem com esse kit, né, é interessante, um dia antes você já pede para esse kit estar lá onde você vai concretar, né, e aí você só pendura esse kit, na maioria das vezes são engates rápidos, você não precisa de nenhuma ferramenta, né, lá no campo, e isso dá muita produtividade e qualidade, tá? Então a gente faz isso com várias coisas, né, então a parte de cobertura também a gente usa kits, né, ela é bem parecida com o convencional, né, mas a gente também gosta de usar bastante kits, né, então você também tira o marceneiro ali da obra, né, você vem com kit de montagens rápidas, que tem tudo a ver, né, se você vai montar o mesmo telhado para as 1000 casas que são iguais, né, não tem por que você ir e ficar medindo na obra e construir essa estrutura do telhado na obra, né. Você pode e deve comprar kits, né. E também na parte de revestimento e acabamento, a gente tem bastante redução de mão de obra, né, porque a gente tem redução de etapas também, né. Então eu vou mostrar mais para frente que o revestimento você pode colocar direto na parede, né. Bom, e o que dá para fazer com parede de concreto, né? Quais são as tipologias usadas, né, aqui e no mundo afora? Aliás, parede de concreto é muito utilizado no mundo todo, né? Mais de 150 países usam esse sistema construtivo. Ele nasceu e ganhou força muito depois das grandes guerras, né? Porque você tinha, depois das grandes guerras, a maioria dos países ficaram, né, só em ruínas, e precisava construir muito rápido, né, e às vezes usar os escombros que ficou ali, né, de tijolos, de concreto, né. Então ele ganhou muito impulso, né, depois da primeira e principalmente depois da Segunda Guerra, né. Mas os Estados Unidos usa muito, a Alemanha, México. Hoje, os países que mais usam são os países com maior déficit
habitação, né, porque é um sistema que constrói muito rápido, né. Então, dá para a gente fazer casas térreas, né, a gente vê aqui nas fotinhos, na primeira fotinha à esquerda, no canto superior, casas térreas, que foi muito utilizado aqui, ainda é muito utilizado no Brasil, né, principalmente casas térreas geminadas, né, ainda no interior a gente usa bastante disso, né, a gente tem ainda uma área grande, então, às vezes tem condomínios aí com 500, 1.000 unidades. Logicamente que cada vez mais isso vai cedendo espaço para os apartamentos, né, de térreo mais 4, que é a fotinha do lado, que é bem característico do Minha Casa Minha Vida, né, são os edifícios sem elevador, né, que acomodam ali o Minha Casa Minha Vida, é bem típico mesmo do Minha Casa Minha Vida, né. Abaixo dessa foto do térreo mais 4, a gente vê uma foto de um sobrado, um sobrado que destoa um pouco aqui do Minha Casa Minha Vida, né, isso daqui é alto padrão, já é possível fazer parede de concreto, uma unidade do alto padrão, né, já tem empresas construtoras fazendo isso, né, o financeiro já permite, mesmo porque hoje você não precisa comprar as formas, o conjunto de formas, para fazer a sua obra. Você pode locar esse conjunto de formas, normalmente você loca ali por 2 meses, e dá tempo suficiente de você construir a sua edificação. Para você ter uma ideia, um sobrado desse, não sendo a primeira obra, né, a primeira concretagem, dá para você fazer ali em 2 dias seguidos, você consegue fazer essa estrutura desse sobrado, né. O voo de cruzeiro de parede de concreto é uma concretagem dia, né. E aí, aqui na foto mais à direita, a gente vê prédios mais altos, né, acima de 5 pavimentos. A gente está crescendo bastante aqui no Brasil, né, o número de pavimentos. Em São Paulo, a gente vai ter um condomínio agora com 28 pavimentos, né, a gente já tem com 23 pavimentos, com 26 pavimentos. Fora do Brasil, a gente tem com 40 pavimentos, 70 pavimentos até, né, todo feito em parede de concreto. A nossa norma permite isso, não tem um limite de número de pavimentos na norma, né, então a gente está migrando muito agora, né, mesmo no Minha Casa Minha Vida, né, do térreo mais 4, térreo mais 5, para um número de pavimentos maior, né, 12 pavimentos, 18 pavimentos, né. Hoje, a obra mais comentada no Brasil da construtora MRV, é o Gran Reserva Paulista, aqui em Pirituba. Para quem conhece São Paulo, ele está do lado da Marginal Tietê, são 7.400 unidades habitacionais, né, feitas em um único canteiro, né, e isso só pôde ser feito ali, naquela localização ali, que é uma localização muito próxima do centro, né, porque foram feitas 43 torres de 18 andares, né, e isso conseguiu trazer a obra mais para dentro do centro, né, e é uma coisa bem interessante, ali é uma obra muito bonita, ela não tem nenhuma fiação aparente, toda a fiação foi aterrada, né? Você tem as torres todas em parede de concreto, as torres habitacionais, e algumas torres, edifícios garagem feito em pré-fabricado, né? Aliás, a MRV hoje é a construtora que faz mais parede de concreto no Brasil, né? Hoje é a maior construtora do Brasil, se não me engano, é a segunda maior do mundo, só perde para uma chinesa, é a maior da América Latina também, lógico. E hoje a MRV no Brasil, 90% do que ela faz é parede de concreto, né? Ela construiu em 2019 46 mil unidades, né? É uma construtora que tem crescido muito ano a ano, né? E parede de concreto vem conseguindo realizar todo esse sucesso aí que a MRV está despontando.
Bom, vamos falar um pouquinho de materiais, então, né? O que a gente precisa para fazer o sistema construtivo, né? Uma das coisas essenciais é a forma, né? Então, a gente viu lá nas primeiras fotos, né? Você coloca a forma e depois concreta essa forma. E no outro dia, você tira, né? A gente faz a desforma disso e já passa para o novo local que vai fazer a nova edificação, né? Então, aqui a gente vê alguns materiais, eu vou falar um pouquinho cada um deles, né? A gente, no começo, tinha poucos fornecedores de forma no Brasil. A gente tinha, em 2007, 2008, a gente tinha cerca de 3 fornecedores só de formas no Brasil, né? E hoje a gente tem mais de 30 fornecedores de forma, né? A gente, é muito interessante, né, como o Brasil desenvolveu muito rapidamente essa parte de forma e também de todo o fornecimento de material para o sistema construtivo, né? Então, a gente vê no canto superior aí esquerdo uma forma de alumínio, né? Sem dúvida a forma mais utilizada no Brasil, né? E creio que fora do Brasil, no exterior também seja a forma mais utilizada. No começo, em 2007, 2008, era muito usado ainda a forma plástica, mas a forma plástica na época não dava para você concretar parede e laje, né? Hoje é quase um requisito você concretar parede e laje junto na mesma concretagem. Então, lá em 2008, 2009, quando a forma de alumínio veio com essa possibilidade para o Brasil de você concretar a parede e a laje na mesma concretagem, né? Ela ganhou um grande mercado e começou a ser utilizada em quase todas as obras, hoje quase todas as construtoras de grande. Então, a forma de alumínio, algumas coisas interessantes dela, uma das principais é a quantidade de reusos, né, que você pode concretar até 1.500 vezes, né? Então, isso quer dizer que se você tem a forma de uma residência, por exemplo, com aquela forma, né, se bem cuidada, você vai poder concretar 1.500 vezes, né, fazer 1.500 casas, né? É um número bastante expressivo e tem que ser também porque as formas elas não são baratas, né? Elas giram em torno aí, dependendo do material, começa em torno de 300 mil e pode chegar a 1 milhão, 1,5 milhão, um jogo de forma, né? Logicamente com um jogo de forma mais completo, com toda a parte de segurança acoplado, né? Então, a forma de alumínio é a mais utilizada, tem todo esse número de usos, 1.500 usos a favor dela, né? Ela tem ali as juntas mais precisas, né? Então, passou do centímetro para o milímetro para a engenharia civil, né? A gente comentei, a gente deixava às vezes 5 centímetros, 6 centímetros para você encaixar uma esquadria, né? E depois fazer ali a instalação dela. Hoje, para parede de concreto, você deixa milímetros e é tranquilo, porque você tem garantias disso, né? O alumínio ele não expande, ele não, né, ao longo do tempo ele vai ficar com a mesma metragem ali, você pode tranquilamente concretar todas as suas paredes, que depois tudo vai estar com a mesma metragem que você projetou, né? E aí, depois da de alumínio, a gente passa aqui para de madeira, né, na parte direita superior. A madeira já foi muito utilizada no começo, principalmente antes desse grande boom, em 2008, 2009, né, na primeira leva que foi feita aqui no Brasil. A madeira era muito utilizada, né, e ainda é bem utilizada, principalmente pelas construtoras que querem levar a parede inteira, ela não desmonta aquela parede, né, então ela precisa ter uma ajuda aí de uma grua, né. É um dos pontos mais fracos do sistema de parede de madeira, a forma de madeira, é o número de usos, mais ou menos uns 60 usos, né, dá para você virar essa tábua, né, a gente pode ver pela foto aqui
que a estrutura da forma de madeira é metálica, né, isso dá para mais de 1000 usos, mas a tábua em si, o que vai entrar em contato com o concreto, o que vai moldar a parede, é de madeira, né. Então você pode virar essa tábua, né, depois de um certo tempo, mas mesmo assim o número de reusos dela é baixo, né. E acaba sendo custoso isso, né. Abaixo aqui de alumínio, na fotinho da esquerda inferior, a gente tem a forma de plástico. Então, como eu falei, no começo dessa segunda leva, né, de fazer parede de concreto no Brasil, começou em 2007, 2008, se usava bastante a forma plástica, né, foi uma pioneira ali na época, né. E só que ela era um pouco mais, tinha um pouco mais de peça, né, era um pouco mais difícil de você fazer o prumo dela, então você gastava um pouco mais de tempo. E para um sistema construtivo que você tem que montar a forma todo dia ou quase todo dia, né, não é interessante isso, você perde produtividade, né. Então ela foi aos poucos sendo trocadas por formas metálicas, né, formas de uma precisão maior, com um menor número de peças. A gente pode ver, comparar as fotos até, a foto da forma de plástico tem um monte de peça, e se você olhar as formas, as fotos, né, acima e à direita, a forma de aço, a forma de alumínio, tem muito menos peça para você montar, né. Então, quer dizer, num sistema que todo dia você precisa de produtividade, né, quanto menos peça tiver, melhor para a sua gestão. Então, a do aço, agora, a foto central, também está sendo muito utilizada, e agora ganhou um impulso maior, né. A forma de aço, normalmente, não se usava concretagem de parede e laje no mesmo dia. A gente fazia a parede num dia, depois içava a laje ou vazia a laje no outro dia. Isso porque as formas de aço, por serem um pouquinho mais pesadas também, normalmente o pessoal usava o auxílio de uma grua, e ela levava a parede inteira, né, para dar maior produtividade, né, e também fazia essa remoção das paredes internas da edificação. Então, se tivesse uma laje ali, você não ia conseguir tirar as formas internas, né. Então, começou a usar, fazer parede, concretagem de parede num dia e de laje no dia seguinte, né. E hoje grandes construtoras estão optando por isso, né. O que parecia ser contraproducente, na verdade, hoje a gente sabe que não é, né. A gente chama isso, quando você faz um ciclo, né, de concretagem, você pode fazer um ciclo de parede e laje no mesmo dia, ou fazer um ciclo de parede num dia e laje no outro dia, né. E você vai perder só um dia, no final das contas, você vai perder um dia só, né, se você fizer parede num dia e laje num dia, né, porque, na verdade, se você vai ter todo dia, você vai concretar parede, e todo dia você vai concretar laje, né, são dois ciclos que se juntam, né. Por último, a forma de polipropileno é a forma mais nova no mercado, já tem uns 5, 6 anos de uso aqui no mercado. O polipropileno é um plástico mais resistente, é um plástico que, se não me engano, vem da Alemanha, então toda a parte de estrutura também é feita em aço, né, e as chapas são de polipropileno. Ela também tem mais ou menos o mesmo número de usos que com a metálica, que é de alumínio, mais ou menos 1.500 usos, né, e pesa um pouco mais só, né. A de aço, ela deve ter mais ou menos uns 500, 600 usos, né, mas a de aço é a forma mais parruda, né, a forma que aguenta mais agressividade, né. Não que as outras não aguentem, né, mesmo a de alumínio é um alumínio especial, né, e todas elas são para obras, logicamente que a forma é uma coisa muito interessante. Esse número de uso vai depender muito da sua mão de obra, né, como é que o seu funcionário usa
a estrutura. Aqui a gente vê alguns acabamentos que você pode dar na edificação, né, com a própria forma, né? Então a gente vê lá na foto esquerda, a gente vê uma parede, essa parede aqui foi feita no Guarujá, aqui no interior de São Paulo, né, uma construtora, ela pediu para fazer uma semelhante aqui a um tijolinho. Então quando você tira a forma, a sua parede parece que foi feita com um tijolinho aqui, né? Isso aí você tem que imprimir na forma, você faz um negativo na forma, né? Logicamente que aqui você tem que tirar com um pouco de mais cuidado, né? E tem que ter um concreto aqui mais bem pensado e mais trabalhado, né? Para dar todos esses detalhes, né? A gente vê na foto do meio também uma casa que foi feita pela Gafisa, aí você vê todos os detalhes já concretados nela, e na foto ao lado você vê os detalhes pintados de outra cor, então tudo que é pintado de branco nessa foto da direita são detalhes que você fez na forma, né? Então você consegue fazer qualquer detalhe aqui, né? Logicamente tem que pensar que esses detalhes, eles têm lá seu custo, porque você vai precisar, né, como eu disse, tirar a forma com mais delicadeza, e sempre alguma coisa ou outra você tem que dar uma manutenção ali, se quebrou um pedacinho, alguma coisa assim, né? Hoje a gente não faz mais isso para Minha Casa Minha Vida, né? Essa casa aqui era feita para Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente não faz tantos detalhes no Minha Casa Minha Vida, né? Porque você sabe que tem que dar mais produtividade e o preço do Minha Casa Minha Vida não comporta esse nível de detalhes. Bom, outro material, né, essencial para a parede de concreto é a tela, né? Ele faz a armação do nosso sistema construtivo. Essa tela é centralizada, né, é uma tela de aço soldado, né? Normalmente ali você usa uma tela, o fio horizontal, você pode usar uma Q159 para qualquer número de andares, se tiver até 6 metros, uma Q92, e até 2 pavimentos, um sobrado, você pode usar uma Q61, né? E o aço vertical dessa tela, no geral, uma Q92, e se for até 2 pavimentos, uma Q61, né? Note que todas as telas são Q, né? São telas quadradas, né? Isso é feito de propósito, porque se por acaso o funcionário girar a tela, né, e errar, não vai ter problema nenhum, né? Quando você monta a tela, você tem dois jeitos de montar a tela. Você pode montar a tela inteiriça, passando por cima de portas e janelas, e aí depois você corta esse pedaço da porta, né, como na foto aqui à direita, né, a foto esquerda, e aí depois com esse pedaço que você cortou da porta, né, você tem que utilizar isso, né, senão vira desperdício. Você gira 90 graus, você dobra ele 90 graus, e esse pedaço vai funcionar como um reforço dos cantos, né? Pela norma, a gente tem que ter reforço em todos os cantos, seja ele parede ou parede-laje, né? Então, você usa todos os pedaços que você retira aqui de portas e janelas. Aqui também na foto da direita, a gente vê aqui uns espaçadores, né? Então, esse espaçador, ele é pontudo, e ele tem o trabalho de centralizar essa tela, né? Para que essa tela fique centrada na parede, né? Então, hoje, por norma, a parede tem um mínimo de 10 centímetros, né? Então, se a tela estiver centrada, ela vai ter um comprimento de 5 centímetros, né? Isso é um comprimento muito bom, né? Dado que o comprimento exigido normal é de 3 ou menor do que 3 centímetros. Você tem aqui um comprimento de 5 centímetros, é interessante isso daí, né? Para maior número de pavimentos, a partir de
13 pavimentos, 14 pavimentos, você pode usar uma tela dupla, né? Então, você pode usar essa tela dupla, e são outros espaçadores que você vai ter, né? Você vai centralizar isso aí também, você vai deixar um espaço entre uma tela e outra, né? Bom, vamos falar um pouquinho do concreto, né? Do principal material para parede de concreto. Aqui a gente vai falar um pouquinho de especificação, né? Então, as características do sistema de parede de concreto tem algumas especificações só dele, né? Então, são elementos estruturais moldados no local, né? As formas são removíveis, né? A estrutura é monolítica, ou seja, a parede e a laje, ela é concretada junta, ou se não for concretada junta, ela posteriormente ela tem que ser consolidada, né? Ela tem um ciclo muito curto, né? Eu falei para vocês, o ciclo de concretagem hoje no Brasil é de um dia, né? Nem todas as construtoras concretam todo dia, mas isso é normal no Brasil, você fazer esse ciclo. Então, tem um ciclo muito curto, todo dia tem concretagem, né? E a desforma é muito rápida também, né? A desforma, normalmente, você faz a concretagem no final da tarde, e na manhã seguinte você está desformando isso. Isso dá de 12 a 16 horas, dependendo da hora que você concreta e da hora que você for desformar. Mas é um ciclo muito pequeno, então você vai ter que ter o seu pensamento de concreto, vai ser todo voltado para essa desforma. Você vai ter que ter um concreto, né, suficientemente bom para desformar a 12 a 14 horas. Né? Então, a 12 a 14 horas, você normalmente desforma com 3 MPa, né? Se você fizer só parede, não tiver laje, você pode desformar até com 2 MPa, mas se tiver parede e laje, né, o ideal é que você desforme aí com 3 MPas ou mais. Então, a gente vê no gráfico aqui inferior, né, que se você tem um concreto que para 14, 16 horas ele vai estar com 3 MPa, naturalmente, aos 25 dias, aos 28 dias ali, ele vai estar com 27, 26 MPa, né? Ele vai naturalmente passar aí dos 25 mínimo, que é o mínimo da norma de concreto, a norma de parede, né, 16055, né? Então, você não se preocupa muito, né, com a resistência final, né, o FCK, né, de 25 MPa. Você tem uma preocupação maior aqui em paredes, principalmente quando você desforma muito rápido, com SFCJ, que é FC de 14 ou 16 horas, né? Então, passando ali para as especificações, assim, no concreto você tem que ter a resistência de desforma, né, o FC de 14 horas ou de 12 horas, conforme o seu ciclo, né? É isso que vai demandar o seu concreto, né? A resistência característica aos 28 dias tem que ser maior que 25, né? Mas por ela ter um cobrimento muito grande, né, eu falei para vocês, a tela é centrada, então você tem um cobrimento ali de 5 centímetros, às vezes você pode abaixar do FCK de 25 para 20, né, porque você abaixa uma classe de agressividade, né, você consegue ganhar uma classe de agressividade aí porque você tem um comprimento maior, né. Então, o concreto, a especificação também você vai ter que constar aí a classe de agressividade, né, aí sujeito a 6118, né. O coeficiente de retração é menor que 0,035, né, para evitar aí as fissuras, né, as fissuras são as patologias mais recorrentes, né, na parede de concreto, elas são tratáveis e mais do que isso, a gente tem que tentar que não exista patologia, né, não existem essas fissuras. Então, se a gente começar fazendo um concreto bem pensado, com coeficiente de retração, isso vai minorar aí quase a zero, né? Esse concreto é um concreto, normalmente, um concreto autoadensável, né? Então você não mede o slump dele, né? Você mede ele por slump flow, né? Por espalhamento. Então ele normalmente tem um espalhamento aí de 600, mais ou menos 50 milímetros, né?
A relação água-cimento abaixo de 60, 0,60, né, uma relação boa. Né? Então, aqui, para ter essa relação água-cimento, você vai ter que usar um aditivo, aí, um superfluido, aí, algum aditivo que dê fluidez ao concreto, porque a sua quantidade de água aqui vai ser baixa. Né? Diâmetro máximo para paredes de 10, a diâmetro de 12,5 milímetros, né, diâmetro agregado. Né, logicamente que você vai aumentando a espessura da parede, você pode ir aumentando isso daqui. Né, e para não ter essas patologias, essas fissuras, né, muito recomendado você usar compensador de retração, né, que a maioria das fissuras são fissuras de retração, né, e também usar fibra de polipropileno. Né. Esquecendo aqui, muito importante, né, a gente acaba pecando às vezes por isso, né, é muito importante a cura, né, o concreto, ele só termina, a concretagem só termina, na verdade, quando você faz a cura, né, e no Brasil a gente acaba esquecendo um pouco disso, a cura parece que é optativo, né, isso não existe, né, a cura é essencial para o concreto, né, e para a parede de concreto, como ela é vertical, a cura normalmente usada é a cura química. Então aqui a gente vê aqui o concreto autodensável, né, vem uma fotinho aqui na parte esquerda, o concreto autodensável, um concreto, né, mais liso, né, com os cantos mais vivos, né, e aqui do outro lado da fotinho você vê um concreto comum, né, mais cheio de bolhas, com o canto não tão vivo, né. Mas qual é a diferença do concreto autodensável para um concreto comum, né? A gente vê aqui no gráfico à esquerda, né, que os concretos comuns, eles têm mais ou menos 10% de cimento, 18% de água, né, 2% de ar, que é normal para qualquer concreto, 25% de agregados finos e 45% de agregados mais graúdos. Para ele se tornar um concreto autodensável, né, você tem os mesmos 10% de cimento, né, normalmente a gente usa o CP5, né, 18% de água também, né, e aí você acrescenta mais finos, né, 8% de finos, né, e aí tem 26% de agregados finos e 36% de agregados aqui mais um pouco maiores, né, e você acrescenta aqui um aditivo, né, para dar fluidez nele, né. Então, normalmente você usa esse aditivo, ele trabalha ali por 40, uma hora mais ou menos, depois ele passa o efeito dele e volta a ser um concreto normal, né? Então, por isso a gente só aditiva esse concreto quando está lá na obra, né? Aí nas fotinhos abaixo a gente vê um espalhamento, né? Um slump flow, a gente vê essa abertura ali que tem que dar 600, mais ou menos 50, né? Para você ter um concreto bom que espalhe por todas as paredes, né, sem necessidade de vibrar, né, lembrando que o concreto autodensável a gente não pode vibrar ele. Bom, interface com outros sistemas construtivos, a gente tem aqui uma arte aqui do sistema tradicional, né, onde você tem a base, e aí depois você tem que vir com um chapisco em cima disso, um emboço de regularização, e depois o acabamento, né. Você, na parede de concreto, você já vem com esse acabamento automático, né, direto na base. Está terminando aqui. A industrialização do sistema é muito importante, né, então a gente vê aqui coisas feitas para o sistema, né, esquadrias feitas para ser concretadas nos sistemas, kits elétricos, kits hidráulicos e concretos pensados no sistema construtivo, né. Esse concreto que a gente está fazendo um estudo na ABCP é um concreto ecológico com um resíduo de corte de mármore. Bom, eu queria finalizar aqui convidando todos vocês a entrar no grupo Parede de Concreto, né, é um grupo de estudo do sistema construtivo, é o que a gente tenta fazer, melhorar gradativamente esse sistema construtivo e ajudar as construtoras a implantar o sistema e usar ele cada vez melhor, né. Então, quem quiser
saber alguma coisa, depois é só entrar em contato comigo, vou deixar aqui meus contatos, né? Mas a gente, esse são as empresas, a gente tem 150 empresas hoje, mais de 100 construtoras, né, e 50 fornecedores trabalhando o sistema construtivo, né, e vendo como é que a gente pode melhorar cada vez mais esse sistema. Eu vou deixar aqui meus contatos, quem quiser fazer alguma pergunta depois, ou mesmo saber sobre o sistema e sobre o grupo, pode me mandar um e-mail. Isso aí, muito obrigada, Monge. Nós temos agora uns 15 minutinhos aqui para tirar umas dúvidas, e tem já algumas questões. Sempre que a gente fala em paredes de concreto, a primeira grande questão vem em relação ao desempenho. Então, eu queria saber de que forma, se o sistema atende à norma de desempenho, e também já juntando aqui com uma questão que chegou, como que atende ao desempenho térmico? Né? O que pode ser adotado para ter um melhor desempenho térmico das paredes? Legal. Então, essa pergunta é recorrente, né? A gente tem, para a parede de concreto, logicamente, todos os desempenhos da norma de desempenho da 15575, eles são cumpridas, né? Pensando aqui no desempenho térmico, a gente tem que pensar muito mais no sistema construtivo, né, nas esquadrias, na insolação, né, na parte também de cores externas, é muito importante a gente pensar isso, né, que o sistema construtivo, se ele pensado nesse todo, ele tem um bom desempenho aí, né, mesmo com paredes de 10 centímetros, a gente não tem tido muita dificuldade de cumprir a norma na parte térmica ou mesmo na parte acústica. Uma outra questão aqui, em relação às formas, quantas repetições podem ser realizadas com formas de plástico e quais são os cuidados para evitar que as formas estufem? Então, cada jogo de forma tem um fabricante que fala um número, né, as formas de plásticos, elas ganharam um número de repetições maior agora, ultimamente, a forma, ela foi melhorada, né, antigamente, bem lá antes, ela era feita com sobras de cartão telefônico, né, então era um plástico que ressecava, né, isso lá em 2007, né, hoje já não é mais isso, né, hoje é um plástico específico para isso, né, que tem poderes aí de melhorar a insolação, então ele dura muito mais, dura de uns 300 usos, 250, 300 usos, mas principalmente a gente tem que tomar cuidado, número de repetições com a mão de obra, né? Se a mão de obra não for treinada, né, eu já vi formas de alumínio que são para 1.500 usos, formas com 200 usos já precisarem estar com manutenção ou sendo trocadas, né? Então, na parte de estufar, né, o principal é assim, você tem que usar todos os equipamentos, né, fornecidos pela fornecedora da forma, né, então, quer dizer, se você hoje tem, sei lá, 5 faquetas para colocar ao longo da forma, você tem que colocar 5, né, se você não colocar, deixa uma ou duas sem, às vezes acontece isso, você perde uma faqueta e você acha que uma faqueta a menos ali não vai fazer falta, numa parede onde vai ter 60 faquetas, uma faqueta a mais não vai fazer falta, mas é ali que vai estufar, né? Então, o conselho use todos o equipamento fornecido pela construtora ali, pela fabricante da forma. Uma outra questão assim, em média, quão mais caro fica esse método em relação ao tradicional? Você tem uma noção de custo? Então, na verdade, ele fica mais barato, né? Nenhuma construtora faria se ele ficasse mais caro, né? Quanto mais escala, mais barato ele vai ficar, né? A gente tem, no Grupo Parede Concreto, tem uma ferramenta que você coloca ali o seu empreendimento, ele vai comparar o preço, né, entre o sistema construtivo escolhido, né, e o de parede de concreto, mas na média, com uma escala razoável, você tem ali 15%, podendo chegar até 20% mais barato. Ok. Chega mais outra aqui. Vou juntar duas delas, tá? A cura química, ela precisa ser aplicada na face inferior e superior da laje?
E como fazer com que o concreto atinja resistência em 14 horas em cidades muito frias? A cura ela tem que ser colocada em todas as extensões, né? Na laje, na parte de cima, na parte de baixo, nas paredes também, na parte interna, na parte externa, né? O ideal é que a cura seja uma cura à base d'água, que depois ela não precisa ser removida, ela saia naturalmente, né? Mas tem algumas curas que você tem que retirar, né? E às vezes até que você tem que lixar. Então, por isso, tomar um cuidado de você for colocar a cura química na laje, você tem que ver se você não tem que retirar essa cura, né, porque senão ela vai atrapalhar ali depois o seu acabamento na laje, né, ele pode acabar. E para fazer um pavimento superior, é importante que tenha feito a cura total do concreto? Então, na verdade, assim, é muito rápido, né? Então, a cura total, ela vai se dar ao longo da obra inteira, né? A cura vai terminar os 28 dias. O importante é você fazer a cura, né? Então, principalmente na laje, na laje você não tem como fazer uma cura úmida, né? Não tem como você deixar ali um fio de água. Então, o importante é você fazer a cura química e no outro dia você já vai estar utilizando essa laje para você fazer o outro pavimento, né? Então, por isso é importante uma cura que deixe você trabalhar, né? A cura química hoje é a única que dá essa possibilidade, né? A parte do concreto, qual que é a pergunta que você falou agora? Em cidades frias. Cidades frias. Questão sim. dos 14 dias. Sim. Então, o melhor é você usar um CP5, né, com alta resistência inicial, né? E dependendo da temperatura mesmo, adiar a concretagem. Se for com temperaturas muito baixas, muito baixas, você teria que aquecer os agregados, isso é uma coisa impensável, né, no Brasil. Então, mas no Brasil, normalmente, a gente dificilmente deixa uma concretagem. Logicamente, você tem que pensar um pouco um concreto melhor, talvez colocar um pouco mais aditivo, né, acrescentar um pouco mais de cimento, né, ou mesmo você colocar o seu ciclo um pouco maior. Se você tem um ciclo ali de 12 horas, pensar um ciclo para 14 ou 16 horas, no concreto tem um tempo a mais para ganhar essas resistências nesses dias específicos, né, que são poucos dias no Brasil que fazem, e também em poucos lugares que fazem tanto frio assim que vai dar uma diferença no concreto. Quanto à estanqueidade, há alguma impermeabilização das paredes a partir do radier? Então, a impermeabilização é uma impermeabilização feita natural, né, e como é feita em qualquer outro sistema construtivo, né, tem que vir com uma impermeabilização ali no radier no primeiro andar, subir mais ou menos 30 centímetros na parede, né, fazer um L de impermeabilização, né, e aí depois garantir essa impermeabilização e colocar o acabamento por cima disso daí, né. É feito como se faz com qualquer sistema construtivo. Uma outra aqui, a solicitação da fundação é muito maior do que em paredes convencionais, tendo em vista que o peso específico do concreto é maior? O peso específico é maior, mas como as paredes são mais finas e ele tem um menos acabamento, você acaba tendo mais ou menos o mesmo peso do que uma alvenaria convencional, né? Então, ela não solicita mais da fundação, né? É mais ou menos o mesmo peso, né? Ela tem uma interação maior do que a fundação, né? Porque como ela é toda estrutural, né? Toda a parte da fundação vai sentir, né, essa força, né? Então você tem que ter uma interação maior entre o projeto de fundação e o projeto das paredes de concreto. Como é feito o controle tecnológico do concreto? Laboratórios na obra? Então, o ideal é que você tenha laboratório na obra, porque você vai, para desformar as 12 horas, né, o ideal é que você rompa ali um corpo de prova, e você não consegue romper esse corpo de prova, né, e levar para um laboratório com 12 horas, você não consegue ter essa movimentação. Então, o ideal é que você tenha ao menos uma prensa ali no canteiro, né.
Ainda sobre a cura química, surgiu mais uma questão aqui, que se ela é realizada por aditivo acelerador de cura, ou se vocês quis dizer só que é uma cura normal do concreto? Não. A cura química, na verdade, é você não deixar o concreto perder a água, né, muito rápido. É isso que a cura realiza, né? Então, você vai colocar uma camada ali que impeça a água do concreto de evaporar. Mais ou menos 70% da água do concreto é uma água de amassamento, é uma água que não vai reagir com o cimento. Então, é uma água que vai evaporar naturalmente. Mas o que você tem que fazer para fazer a cura é deixar essa evaporação ser mais gradual, não ser tão violenta nas primeiras horas, principalmente nas primeiras horas, nas primeiras 7 horas, nos primeiros 7 dias. É interessante que você evite essa evaporação precoce. Tem uma questão que é muito recorrente também, que é a questão da reforma. Como fica a reforma num sistema construtivo como esse? Necessidade de instalar uma nova janela ou de quebrar uma parede? Como se dá esse processo? Então, como outros sistemas construtivos estruturais, as reformas, lógico, dá para acontecer, né? Mas é muito melhor quando você programa essa reforma. Então, se assim, principalmente quando unidades habitacionais térreas, se você já sabe que há a possibilidade dele aumentar o número de quartos, por exemplo, você já deixa marcado, né, na parede, aonde ele vai poder abrir essa porta, né, para um novo quarto, e ali naquele trecho, você faz um concreto ali, sem a tela, e com uma espessura um pouco menor, né, já para deixar muito claro para o usuário que é ali que ele vai poder abrir uma porta, né. Não é fácil você abrir uma porta ali numa parede de concreto que você vai ter mais ou menos de 20 a 30 MPa, né? Ele vai precisar de ferramentas específicas ali, né? E ali, posterior disso, ele pode fazer a obra dele, esse segundo quarto, o terceiro quarto, com qualquer sistema construtivo que ele desejar, até mesmo com um sistema de parede de concreto, que não tem problema nenhum. Não tem muito espaço para improviso, né? Então, como tudo, acho que no mundo hoje, Na o boa improviso engenharia. custa caro, né? Você tendo, e não custa nada para a construtora, você já deixar um projeto pronto, né, para o seu mutuário ali, já de ampliação, você já sabe o que ele vai querer ampliar, né? Normalmente ele vai ampliar mais um quarto, mais um banheiro, então se tiver terreno para isso, né, você já deixa tudo pronto para ele fazer da melhor forma possível. Tem mais um aqui. Nosso tempo está acabando, mas eu vou fazendo à medida que ainda tiver aqui. É Vamos lá. comum o uso de cimento tipo Ari para aumentar a resistência inicial? Concreto autoadensável pode ser utilizado? Cuidado com as juntas nesse caso? Das juntas, eu não entendi. Na verdade, o Ari, em relação ao Ari, ao cimento Ari e ao concreto adensável, você já respondeu que é utilizado mesmo, né? Já está perguntando aqui, mas já foi esclarecido. Mas quais são os cuidados com as juntas? Sim, então. Bom, o concreto adensável e o concreto Ari são os mais utilizados, né, principalmente pelo ciclo muito curto, né. As juntas, você tem que ter um cuidado mínimo com as juntas frias, né, então você pode comprar uma construtora que está fazendo, por exemplo, um pavimento inteiro com 8 apartamentos, ela pode construir 4 apartamentos com uma forma e depois, no outro dia, mudar essa forma e construir esses outros 4. Então, vai ter uma junta fria ali, né. As formas já são preparadas para fazer essa junta, mas você tem que trabalhar ela, só molhar ela, né, mas não deixar empoçado a água, né, mas molhar bastante essa junta para ter essa ligação. Não precisa nada específico para fazer essa junta, não, né. E normalmente também, quando você tem extensões muito grandes de paredes, né, nesse caso aí, 2 a 4 apartamentos de um lado e 4 apartamentos de outro, você faz ali, justamente nessa junta, você faz uma junta de dilatação, né? Então fica mais fácil. Bom, para finalizar aqui, como tratar a patologia de fissuras? O mais importante de patologia de fissuras é não tê-las, né? O ideal é você pensar no seu concreto, as fissuras não são comuns, né? Não, pelo menos não sistematicamente. Então,
aquela fissura que você sabe que vai acontecer, que sempre sai a 45 graus da janela ou de algum vão, né? São fissuras sistêmicas, são fissuras que você consegue evitar, né? Então, pensando num bom concreto, né? Um concreto pensado para parede de concreto, e também deixando a parte de armação ali pronta para essas, né? Nesse caso, a 45 graus, você tem que fazer um reforço só, você coloca uma barra a mais ali de ferro, você elimina o problema, nunca mais vai ter isso, né? Agora, tratar as fissuras, você trata como uma fissura comum. Normalmente, as fissuras em parede de concreto não são fissuras estruturais, raramente são fissuras estruturais. Então, são fissuras só que vai dar problema no seu acabamento, né? Você tem que tratar ali com mastica, alguma coisa ali, um elastômero, né? Só para quando você colocar o acabamento, aquilo lá não trabalhar de novo e dar aquele mal-estar ali de ter aquela fissura, né? Mas o mais importante é, a fissura não é normal na obra, né? Você pode evitar elas, né? Só pensar num concreto bom, né? E fazer um projeto adequado para o sistema construtivo. Bom, chegaram outras perguntas, gente, mas não temos tempo hábil aqui para responder. Tem o e-mail do Monge que ele deixou aqui. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Todos pela Construção. Então, podem endereçar essas questões também para o e-mail dele. Monge, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito boa, acho que teve uma participação muito grande aqui. Agradeço a todos pela participação. E nós ficamos aqui com mais um conteúdo do Movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da Etos Soluções, ABCP, Construliga, SNIC e Sebrae. São 100 conteúdos gratuitos de 60 minutos que ficam disponíveis aí no nosso canal do YouTube. Participe você também desse movimento e até o próximo.